Nesse vídeo você vai aprender o que é o Saxenda ou liraglutida, quais são as suas indicações clínicas, como você deve tomar e quais são os efeitos colaterais, além das contraindicações desse medicamento. Meu nome é Ingrid Medeiros, eu sou médica pós-graduada em nutrologia e sou apaixonada por ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Esse canal é para você que quer saber informações médicas de uma forma simples e de mais fácil entendimento. Então, fica até o final do vídeo porque eu selecionei tudo de mais importante a respeito do uso do Saxenda para você. E um aviso muito importante, se você toma o Saxenda ou vai começar a tomar, eu preparei um PDF para você, que o link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, com as principais orientações práticas a respeito dessa medicação. Então já baixa esse arquivo, porque com certeza vai te ajudar. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário e já baixa esse arquivo para você. Então vamos para o vídeo. O Saxenda é uma medicação que faz parte de uma classe de medicamentos muito importante no tratamento tanto da obesidade quanto do diabetes, chamada de análogos do receptor de GLP-1. Ou seja, são medicamentos que imitam a ação de um hormônio que nós temos naturalmente no nosso corpo, o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido pelo nosso intestino todas as vezes que o alimento chega lá. Esse é o estímulo principal para a produção desse hormônio, e esse hormônio tem um papel muito importante na saciedade. Na verdade, o GLP-1 tem vários papéis no nosso corpo que você vai entender nesse vídeo. Mas o problema é que de uma forma natural, o GLP-1 não dura muito tempo no nosso organismo. Porque quando nós comemos, o GLP-1 é liberado, mas dura apenas alguns minutos na corrente sanguínea, porque ele é degradado por uma enzima. É por isso que a indústria farmacêutica desenvolveu essas medicações, que são semelhantes a essa molécula, a esse hormônio, mas que duram mais tempo no nosso corpo. Esses medicamentos, então, que pertencem a essa classe, incluem a Saxenda e imitam a ação desse hormônio, o GLP-1. Só que, ao invés de durar minutos, duram horas no caso da liraglutida, que é o Saxenda, por exemplo, ou uma semana no caso da semaglutida, que é o Ozempic, que pertencem à mesma classe. Então, se você tiver interesse sobre o Ozempic de forma mais específica, veja o vídeo que tem aqui também no canal. Mas afinal, o que essa classe de medicamentos faz no nosso corpo? O que todos esses remédios, incluindo a Saxenda, faz no nosso organismo? São medicações muito interessantes porque elas agem em várias vias diferentes do nosso corpo. Por exemplo, no fígado, essas medicações inibem uma coisa chamada gliconeogênese hepática. O que é isso? A formação de glicose, de açúcar pelo fígado. E ajuda também a reduzir a resistência à ação de um hormônio chamado insulina e reduzir a gordura do fígado, que é a famosa esteatose hepática. Essa medicação é também usada no tratamento do diabetes, porque ajuda no controle dos níveis glicêmicos, ou seja, do açúcar do sangue. Esses medicamentos também diminuem, lentificam o esvaziamento do estômago. Então a comida fica mais tempo dentro do estômago e isso ajuda a ter mais saciedade, além de reduzir também a motilidade do intestino. Então, um dos efeitos dessa medicação é de aumentar a saciedade. Tem esse efeito no estômago, mas também tem um efeito de melhorar a saciedade lá no cérebro. Tem uma ação periférica no trato gastrointestinal, no estômago e no intestino, e também uma ação central, que é específica numa área do cérebro chamada hipotálamo, que é lá que controla a nossa fome. Essas medicações vão ativar as vias anorexígenas, que são as vias que diminuem a fome, causando a redução da ingesta de comida e diminuição do comportamento de querer comer por recompensa, de querer comer por prazer. Reduz inclusive a palatabilidade, ou seja, o sabor de alguns alimentos. Eu tenho pacientes no consultório que dizem assim: doutora, a Coca-Cola não tem mais o gosto de Coca-Cola, eu não sinto mais aquela vontade que eu sentia antes. E é justamente esse efeito de que essas comidas calóricas não parecem mais ser tão gostosas como eram antes. Eu já tive vários relatos assim. Isso pode significar esse efeito de redução da palatabilidade. É como se o comportamento de comer por prazer reduzisse muito. O prazer de comer para se sentir realmente satisfeito, então reduz. Além disso, a nível de músculo, a gente tem um aumento da sensibilidade da insulina.
a ação do hormônio da insulina fica melhor, ou um aumento da recaptação de glicose muscular. Isso faz com que ocorra melhor controle dos níveis glicêmicos, melhor controle do açúcar do sangue. Acontece ainda a redução da apoptose, da morte de células do seu pâncreas, as chamadas células beta-pancreáticas que produzem a insulina. A morte dessas células é uma das causas de diabetes. O uso dessa medicação está associada ao aumento da sobrevivência dessas células. Agora que você já entendeu como funcionam as medicações dessa classe de medicamentos, nós vamos falar especificamente sobre o Saxenda. O Saxenda é o nome comercial da liraglutida, um análogo de GLP-1 com aplicação diária. Então, o Saxenda é a única medicação que temos atualmente no Brasil que chega na dose máxima de 3 mg por dia. É uma medicação on-label, ou seja, aprovada para tratamento da obesidade. No Brasil, nós temos também a Victoza, que também é liraglutida, a mesma substância. Mas a Victoza não é on-label, não é aprovada para tratamento de sobrepeso e obesidade, porque só chega até a dose de 1,8 mg, que é considerada uma dose baixa ou subdose no tratamento da obesidade. Por isso, segundo os estudos e as sociedades médicas, o que tem aprovação para uso no tratamento da obesidade é a Saxenda mesmo. E como é feita a aplicação e progressão de dose do Saxenda? O Saxenda deve ser aplicado via subcutânea, então é uma medicação injetável que deve ser aplicada uma vez ao dia, sempre no mesmo horário. Não tem um horário preferencial, mas eu peço que o paciente escolha uma hora que fique mais fácil para ele lembrar, geralmente depois do café da manhã. E a progressão de dose ocorre assim. Na primeira semana, o paciente vai aplicar 0,6 mg por dia. Quando passar para a segunda semana, essa dose vai aumentar para 1,2 mg. Ele vai aplicar essa dose todos os dias durante a segunda semana. Já na terceira semana, vai aumentar a dose para 1,8 mg por dia. Na quarta semana, essa dose aumenta para 2,4 mg. E na quinta semana, a dose aumenta para 3 mg por dia. É muito importante que se faça a progressão de dose e que não tire a medicação de vez. Da mesma forma que nós aumentamos a dose aos poucos, a retirada da medicação deve ser feita de forma programada e reduzindo a dose aos poucos também, para que você não tenha efeito rebote com a medicação. E o fato de você tirar a medicação poder causar um possível efeito rebote não quer dizer que a medicação não é boa ou que não funciona. Pelo contrário, da mesma forma acontece quando você trata, por exemplo, pressão alta ou diabetes. Se você tirar a medicação de vez, obviamente os efeitos da doença vão voltar. E você pode ter um efeito muito maior de elevação da pressão arterial ou da glicemia, do açúcar do sangue. Então, no tratamento do sobrepeso e da obesidade, é da mesma forma, já que é uma doença crônica. A progressão de dose deve ser feita de forma programada, assim como também a retirada da medicação deve ser feita de forma programada por seu médico. E é importante mesmo fazer a progressão da dose? Os estudos mostram maior eficiência na perda de peso com a progressão da dose sim. Então, em geral, fazemos a progressão sempre que possível e que o paciente tenha uma tolerância. E quais são os efeitos colaterais mais comuns? Sem dúvidas, náuseas e vômitos, pela própria ação de lentificar o esvaziamento do estômago. Eu vejo isso muito na prática clínica. Os efeitos colaterais mais relatados pelos pacientes realmente são as náuseas. As náuseas costumam acontecer no início do tratamento, nas primeiras semanas, mas depois costumam melhorar. Eu sempre deixo prescrito uma medicação antiemética, ou seja, para controle de náuseas e vômitos, como o Vonal, por exemplo, para que o paciente possa ter mais adesão ao tratamento. Normalmente, as náuseas acontecem mais nas primeiras 4 semanas, principalmente. Mas depois, independente da dose, a frequência de náuseas reduz muito. Então, eu considero muito importante tranquilizar o paciente. Se você vai tomar essa medicação, se tranquilize também, porque as náuseas podem acontecer no início do tratamento, mas em geral tendem a melhorar. E se o paciente tolerar as primeiras semanas, ele não vai ficar sentindo náuseas durante todo o tratamento, porque as náuseas devem diminuir. E realmente não deve ser algo persistente mesmo, porque as medicações para náuseas e vômitos só devem ser usadas enquanto ocorre a adaptação da medicação mesmo.
O tratamento da obesidade, assim como de qualquer outra doença, deve trazer melhora da qualidade de vida e não piora. Por isso, não é normal você continuar sentindo muita náusea. Precisa ser apenas uma fase do tratamento. Se persistir, isso precisa ser avaliado pelo seu médico ou sua médica e deve ser feito ajuste de dose ou troca de medicação. Outro efeito colateral que também pode acontecer é aumentar a incidência de refluxo, mas essa não é uma contraindicação, a não ser que o seu refluxo seja uma doença do refluxo grave. Em geral, quem tem refluxo não contraindica o uso da medicação e podemos usar até porque a própria perda de peso acaba melhorando a doença do refluxo. E eu até converso isso com meus pacientes também, porque pode acontecer uma piora no início e depois uma melhora subsequente dos sintomas pela própria perda de peso induzida pela medicação, que melhora a doença do refluxo. O paciente também pode referir uma certa sensação de empanzinamento ou empachamento, uma sensação de má digestão. Às vezes, isso é a saciedade que o paciente não conhece ou tem dificuldade de perceber ao longo do dia. E ele muitas vezes me relata como sendo a sensação de empachamento mesmo, uma sensação de indigestão. Outro efeito colateral que eu costumo ver no consultório é a constipação, o intestino preso. E quando indicado, nós podemos até associar o Orlistat, que pode ajudar a melhorar esse efeito colateral. Nós temos aqui no canal também um vídeo específico sobre o Orlistat, então assiste lá. Pode causar um intestino preso, mas também pode causar diarreia. E isso é interessante, porque em alguns pacientes pode acontecer diarreia, mesmo que a medicação lentifique a motilidade do intestino. Outro efeito colateral descrito também é a colelitíase, ou seja, pedra na vesícula. A gente não sabe ainda se por efeito direto do próprio análogo da medicação do Saxenda ou aquela colelitíase que é induzida pela própria perda de peso, que pode acontecer também. Alguns casos, os pacientes podem ter alergia. Eu já tive alguns pacientes no consultório que referiram alergia no local de aplicação da liraglutida, do Saxenda. Algumas vezes o paciente tira foto e até manda para mim com algumas placas de urticária, de alergia ali no local. Isso pode acontecer. Nesse caso, geralmente eu troco o análogo, a medicação, substituo a liraglutida por um outro análogo que seja semanal, o Ozempic, por exemplo, e costuma melhorar. Casos de pancreatite são raríssimos, mas estão descritos. Alguns pacientes ou até mesmo alguns colegas têm medo de usar o análogo de GLP-1 pelo risco de pancreatite, mas o que foi descrito no maior estudo que analisou a liraglutida e o Saxenda foi uma elevação assintomática, uma elevação sem repercussão clínica dos níveis de amilase e lipase, que são enzimas que, entre outras coisas, nós avaliamos também o pâncreas. Mas nesse grande estudo, absolutamente não teve nenhum caso descrito de pancreatite. Portanto, é seguro quando indicado por seu médico ou por sua médica. E quais são as contraindicações? Primeiro, doença do refluxo muito grave, como eu já citei para você. Segundo, o paciente que já teve uma pancreatite prévia, embora o risco da pancreatite seja realmente raro, mas é por uma questão de cuidado, de zelo mesmo, a gente acaba recomendando não usar. E terceiro, para gestantes e lactantes, porque não tem estudo nessa população. E agora, umas informações práticas para você. Tem muitos pacientes que chegam no consultório com uma dúvida comum. Doutora, a caneta do liraglutida, eu vou viajar, eu preciso levar no isopor? Precisa levar congelada? A caneta da liraglutida que está em uso, aquela que já foi aberta, tolera temperaturas ambientes. Então, tranquilamente pode ser mantida sim a temperatura ambiente. Pode ser levada inclusive na bagagem de mão do paciente. Eu oriento sempre apenas que o paciente tenha cuidado para não incidir a luz do sol, porque pode atrapalhar a eficácia da medicação. Mas a temperatura ambiente é bem tranquilo sim. E a caneta lacrada, aquela que não abriu ainda, que não foi usada, aí sim, essa deve ser mantida na geladeira. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo. As principais orientações e o resumo do que eu falei aqui está no PDF na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Então baixe para você deixar salvo aí, para você ler e depois, quando tiver alguma dúvida, ficar de fácil acesso para você. E se tiver algo que eu não falei no vídeo, que você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E se você gostou desse vídeo, aperta no botão e deixa o seu like, porque eu vou ficar muito grata e isso vai me ajudar
a fazer mais vídeos de acordo com o que você gosta de assistir aqui no canal. E não se esqueça, nenhum medicamento é capaz de compensar os malefícios de um estilo de vida ruim. Então, junto ao uso do medicamento no emagrecimento, sempre cuide também da sua base do tratamento, que é a alimentação saudável e o exercício físico. O medicamento faz parte do tratamento, mas deve sim sempre vir junto com a mudança comportamental, com a mudança do estilo de vida. O objetivo desse vídeo não é substituir uma consulta médica, mas te orientar e te ajudar da melhor forma possível, caso essa medicação já tenha sido indicada por seu médico. E se você quer ficar por dentro de assuntos de medicina e saúde, se inscreve no canal, que eu vou sempre trazer vídeos para você com temas muito importantes. Um grande beijo e até o próximo vídeo.